In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Hoje celebramos então Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, doutora da Igreja, a menina doutora da Igreja. Com esse caminho novo e sempre inexplorado da simplicidade, das crianças, da criança realmente naquele duplo aspecto da infância, que é a confiança, a extrema confiança, abandono, e desta abertura, esse desejo de aprender, de disposição de crescer, este é o grande caminho de Santa Teresa. Ela aprendeu a caro custo. Nunca esqueço aquela passagem da infância de Santa Teresinha, quando no Natal descia pressurosa para receber o presentinho que o papai todos os anos dava. E eu vi na escada ainda uma expressão de desagrado. E chocada, soube conter-se e adentrar na sala como se nada tivesse acontecido. E fez a festa e a alegria como sempre. Mas, na verdade, ali, naquela escada, Santa Teresa tinha dado o passo da infância para a adultez. E, desde então, já se comportava como uma pessoa realmente desapegada e adulta, enfim, que compreende as necessidades, as dificuldades dos adultos, enfim. Ali ela deu um passo forte de conversão, ela chama de conversão, belíssimo, coisa tão simples, parece, mas tão profundo, tão verdadeiro, levou a vida depois aquilo tudo a sério, aquilo foi para a vida, tanto que conseguiu assumir a vida de carmelita no mosteiro. E tornar-se, então esse é o assunto de hoje, tornar-se com São Francisco Xavier. Ela por sua oração, mas não só por oração, também pela ação, porque ela era conselheira de missionários, de sacerdotes, que lhe escreviam e que ela orientava e que ela sustentava, claro, com certeza, com a sua oração. Então, com São Francisco, ela é a padroeira das missões. Vejam que Santa Teresa, ela morre 24 aninhos, justamente naquilo que nós já chamamos a viragem do século XIX, onde começa paulatinamente, mas com decisão, com força, o grande assalto da modernidade à Igreja. E a revolução, dizemos aquela francesa, vem adentrando, forçando os muros santos da Igreja, até que, no malfadado Concílio do Vaticano II, toma aí áreas de oficialidade. E desde então vivemos o absurdo que agora, sob este antipontificado de Francisco, chega ao seu cume. Mas Santa Teresa está ali, na viragem deste grande, terrível movimento, que faz a derrocada da Santa Igreja Católica.
promove e faz a derrocada, a derrota. Esta igreja que hoje não passa de uma moribunda. E Santa Teresa vai justamente, então, ser para nós a promotora das missões. E é justamente a missão que sofre o terrível golpe dessa modernidade. Quando, afinal, e sobretudo no concílio, como que se aparelham todas as religiões. E a liberdade religiosa. Tudo isso mal entendido, muito mal entendido pelos leitores e colocadores em prática do concílio. Muito mal entendido. O próprio concílio não é bem assim. Mas, enfim, a realidade que ele promove é esta, de um indiferentismo religioso. Profundo indiferentismo. Mas que vem e fere, sobretudo, justamente a Santa Igreja. Chegando ao ponto absurdo dos próprios missionários, sacerdotes, que estudam e se preparam justamente para irem às missões, perderem totalmente a motivação. Total. Olha, Paulo VI e João Paulo II, sobretudo os dois, claro, tiveram que enfrentar uma luta assaz para conseguir dar algum ânimo às missões, que decaíram tremendamente. Tanto as missões adjuntas, isto é, aqueles povos que ainda não receberam com solidez, não foi implantado com solidez o evangelho, a cultura católica, como também a missão, a própria velha e evangelizada, um verniz de evangelização, Igreja Católica, nos antigos e tradicionais ambientes cristãos. Então, esses dois ramos de missão. Esse segundo, cunhando aquela frase famosa, o livrinho que escreveu o cardeal arcebispo de Paris, França, terra de missão. França, veja, a filha primogênita da igreja. França, terra de missão. Então, tudo isso veio a menos. Cada vez mais a menos. E, com certeza, se enfraquece, sobretudo, o testemunho dos católicos, que já sequer mais amam e prezam a sua religião, e não jamais a têm como a única verdadeira religião divinamente revelada. Aquela que deve, a qual deve reunir, enfim, todas as gentes, todos os povos, todas as nações, todas as culturas, Então, o próprio testemunho de vida. Já não, podíamos dizer assim hoje com Santa Teresa, os católicos esqueceram o caminho da santidade, na simplicidade e na abnegação. Na missão adjuntas, então, o fiasco é supino, onde tivemos o absurdo de ver missionários, por exemplo, no meio dos índios, mesmo aqui na Amazônia, no Brasil,
e alhures em tantos lugares. Missionários que, em vez de evangelizar, vão lá absorver a cultura destes povos autóctones e acabam eles perdendo totalmente o sinal cristão. Um absurdo, absurdo, total absurdo. E quanto mais agora, acirrando-se o ecumenismo, perde totalmente a força o convencimento evangélico, católico. Até chegarmos a este supino absurdo que é o antipapa Francisco, que positivamente, mas não só ele, hein? Ainda ontem recebi a notícia de sacerdotes aqui no Brasil, mas que recusam e aconselham, francamente, mesmo aqueles que expressam o desejo de virem a se tornar católicos, eles dizem, não aceita, fica lá, na tua falsa religião, na tua... E assim, Francisco não quer agora que se evangelize de jeito nenhum. Você quer quanto menos os muçulmanos, que é o grande problema atual. E que invade toda a Europa. A antiga e velha catolicidade. Então, esse absurdo vai a tal ponto de verdadeiramente... Bom, hoje se trabalha por não mais reconhecer como a cultura, sobretudo a cultura ocidental, ter sido forjada justamente pela fé católica. Quer se negar isso a todo custo. Chega-se, enfim, ao absurdo inominável de barganhar a fé católica, os seus dogmas, a sua moral, em favor ou desfavor de qualquer religião. É o que faz Assis. É o que fizeram todos os Assis, especialmente este último, celebrado por Francisco há poucos dias. A Igreja Católica se torna a última das religiões. E nesse sentido não há conquistar, não há evangelizar, não há mais sentido algum em missões. Não há mais sentido algum em missões. Então, valha-nos a Santa Teresinha. Valha-nos os padroeiros das missões. E ajude-nos, enfim, a redescobrir o valor da fé católica, insubstituível, necessário para a salvação. E de novo, aquela afirmação do dogma de que só vai para o céu quem for católico. Não há salvação fora da igreja, diz o dogma. Não há salvação fora da igreja. É verdade que isso tem que ser bem entendido, mas também entendido que seja de novo e sempre de novo afirmado. E assim nos compenetremos de que mesmo agora, no fim dos tempos,
já não tendo mais não só espaço, senão que também tempo para a evangelização, para a conversão dos povos, o axioma segue válido. E não há salvação fora da igreja. E nós temos que trabalhar pelo testemunho, sobretudo, da nossa vida, ao enfrentarmos este fim dos tempos, ao enfrentarmos o grande castigo. Mas também pelo anúncio, pela evangelização, justamente fazendo os homens entenderem o tempo que nós estamos vivendo e que aquilo que nos acontece é o castigo que nos prepara para a conversão, a fim de recebermos bem, com a noiva verdadeiramente bem agastada com suas joias, recebermos o Senhor Jesus, que vem em glória e majestade. Esta é a nossa missão, este é o nosso grande trabalho, aquilo que nós devemos prestar neste fim dos tempos à humanidade. Avisar com toda a gravidade daquilo que acontece na igreja, isto é, que vivemos um antipontificado, que está se construindo uma contra-igreja, e que a batuta está nas mãos do falso profeta. E alertar também a humanidade para esta nova ordem mundial que Lúcifer promove através dessas famílias que dominam todo o poder no mundo e com o qual querem verdadeiramente perseguir o resto de igreja que hoje sobra deste cisma que nós estamos vivendo e mesmo reduzir a humanidade a um punhado que as possa servir. Então, queridos, saibamos enfrentar tudo isto com aquela simplicidade, mas também com aquela força de testemunho que abraçou Santa Teresa e a fez grande doutora da igreja. Que Jesus, nosso Senhor, ao retornar, nos encontre firmes, fortes no combate, promovendo a missão entre todas as pessoas, a conversão para a salvação de todos os povos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.